Pessoal, quero falar um pouco sobre o que talvez seja o filme mais divisivo até então agora em 2026 no cinema, The Bride, a noiva do Frankenstein, um filme dirigido pela Maggie Gyllenhaal, já que é uma atriz muito famosa, que inclusive fez o The Dark Knight, o filme do Batman, e com um grande elenco aí que conta com a Jessie Buckley, o Christian Bale, o irmão dela, o Jake Gyllenhaal, e o marido dela, o Peter Sarsgaard, a Penélope Cruz e muitos outros, numa história aí um tanto original, mas que se tornou muito polêmico, muito divisivo. Esse filme e, infelizmente, na sua estreia, não foi bem de bilheteria. Teve uma crítica aí, muitos críticos falaram muito mal do filme, e a bilheteria também deixou muito a desejar. Aí é o grande primeiro fracasso de 2026. Bom, qual que é a história da The Bride, da noiva, até com ponto de exclamação? Fazendo um apanhado geral, tentando resumir a história, ela é uma releitura totalmente nova, totalmente diferente do clássico ali dos anos 30, A Noiva de Frankenstein, que por sua vez é baseado no livro da Mary Shelley, Frankenstein. Nesta versão da Maggie Gyllenhaal, o Christian Bale, que atua como a criatura, como o Frankenstein, o Frank, como eles chamam no filme, carinhosamente, se passa nos anos 30, em 1930, ou seja, mais de 100 anos depois dos eventos do Frankenstein, e o Frankenstein, ele está nos Estados Unidos, ali na região de Chicago, e ele está à procura de uma nova cientista, interpretada pela sempre excelente Annette Bening, que é uma espécie de sucessora do Victor Frankenstein, que também consegue reanimar os mortos. Por que que ele a procura? Porque ele quer uma noiva. Ele diz que ele se sente sozinho, ele está solitário, um século sozinho, sem contato humano. Ele quer ter a emoção de um relacionamento, de um namoro, de uma noiva. Ele quer ter os prazeres, digamos, carnais. Ele é literalmente um virgem. E a Annette Bening, a cientista, ela, ok, acaba concordando e então acham o corpo da Jessie Buckley. O filme ele não foca na criação da noiva, da criatura. A reanimação dela se passa ali em dois, 3 minutos. Inclusive, o primeiro comentário inteligente do filme sobre o livro Frankenstein é quando a Annette Bening, a cientista, ela até comenta com o Frankenstein, com o Christian Bale, por que o seu criador pegou diversas partes de corpos diferentes para montar você e simplesmente não pegou um corpo ali de um morto e o reanimou. E até realmente faz sentido, seria muito mais fácil ele pegar um corpo ali recém-falecido e recriá-lo. Enfim, não era a ideia do livro, mas isso também serve de justificativa do porquê que é muito mais fácil nesse filme eles simplesmente escolherem um corpo ali e reanimarem. Então, o corpo escolhido é o da Jessie Buckley, que era uma espécie de informante da polícia ali no meio de gangsters. Ela estava juntando provas contra o chefe da máfia. Ali tem todo esse subplot que já falarei sobre ele. Enfim, quando ela é reanimada, ela não se lembra quem ela não se lembra das pessoas. E o Frankenstein diz que ela era noiva dele. E enfim, os dois ficam juntos. E realmente nasce ali uma amizade, nasce um romance entre ambos. Eles ficam juntos, mas algumas atitudes deles ali nas festas, tal, não vou dar muitos spoilers aqui, mas as ações do casal acabam provocando a polícia, que passa a persegui-los, e aí o filme, o core, o âmago do filme é esse, é a polícia atrás do casal, enquanto a noiva tenta ali se lembrar da sua vida passada. O problema é que esse é apenas o esqueleto do filme. O grande problema da noiva é que ela tenta
abraçar diversas ideias, diversos filmes diferentes. Na verdade, até eu digo, para mim, A Noiva é uma mescla do V de Vingança, do clássico V de Vingança, com os dois filmes do Joker, do Joaquin Phoenix. O visual do filme, a direção bem dinâmica da Maggie Gyllenhaal lembra muito os filmes do Joker, até a maquiagem, que inclusive a parte visual do filme é fantástica. Todas as próteses que Christian Bale usa ali, né, o visual Frankenstein dele, é bem remanescente do Boris Karloff, do Frankenstein que todos nós gostamos e conhecemos. E o visual da noiva ali tem sim um quê do Joker, na maquiagem ali, que eles justificam o porquê, é o fluido do corpo dela que mancha a pele, mas tem sim muito da pegada do Joker, tem vários subplots ali sobre revolução social, é um filme feminista, tem todo o subplot, ou todo não, né? Ele é muito pequeno, da personagem da Penélope Cruz, que é uma secretária do detetive, interpretado pelo Peter Sarsgaard, mas mostra que ela que é o cérebro da operação, só que ela, por ser mulher, não pode ser detetive. Tem isso aí, mas é uma história que não chega a lugar algum, e aí as ações da noiva também parece que causam uma espécie de revolução social. Até tem algumas cenas que mostram outras mulheres imitando a maquiagem, entre aspas, da noiva ali e saindo também revoltadas pelas ruas, bem ao estilo do filme do Coringa, do Joaquin Phoenix. Só que todo esse subplot dessa subversão social não vai a lugar algum. O filme ele tenta equilibrar ali o romance da noiva com o Frankenstein, o fato dela ser um monstro, toda a vida passada dela com a questão do mafioso ali, que também fica muito pouco explorado. Esse mafioso ele parece que maltratava também as mulheres. Tem a questão do feminismo, e por algum motivo também, por que o filme parece V de Vingança? Porque ela, a noiva ali, ela tem um vocabulário extraordinário, ela é super mega eloquente, e até o personagem do Frankenstein fala, nossa, que vocabulário que você tem. Então sempre que ela fala alguma coisa, ela acrescenta ali uns 5, 6 sinônimos, bem ao estilo do V. Quem assistiu V de Vingança, que é um filmaço, ou leu ao comic book. Só que essa característica dela, embora super interessante, também não acrescenta em nada ao filme. É uma outra decisão ali do roteiro que, embora bacana, fica no ar, assim, ok, por que ela tem esse mega vocabulário? Por que quando ela conversa com as pessoas, ela é meio pirada, assim, e ela solta esses diversos sinônimos? Isso não se explica. E além disso, o filme também tem cenas musicais, tem alguns números musicais bem ao estilo do segundo Joker, o Joker Folia Du, que também foi um fracasso de bilheteria e de crítica, mais ou menos. Embora nesse tenha acho que uma ou duas cenas só, porque o Frankenstein ele é muito fã ali de musicais dentro do filme, que se baseiam ali nos musicais dos anos 20 e 30, que inclusive quem interpreta o ator dentro do filme é o Jake Gyllenhaal, que é o irmão da diretora, mas também toda essa caracterização do Frankenstein, do porquê que ele gosta de musical, tal, ali só come tempo do filme, mas no final não acrescenta em nada a história macro, que também fica no ar qual que é. O filme ele não se decide se o foco, é isso que falta ao filme, foco, porque ele não se decide entre um romance, né, mais ao estilo do filme original, ou toda essa questão subversiva aí, feminista, dessa revolução social que o filme parece que os personagens implicam ser o catalisador, e seria muito bacana se o filme tivesse focado, se o roteiro tivesse focado nesse aspecto, né? Aí seria uma total releitura da Noiva de Frankenstein. Eu acho que o filme teria traduzido melhor as suas ideias e teria feito mais sucesso com o público, né? Esse foi um problema que a Warner Bros. Também sofreu, ela não soube vender o filme. Se você ver os trailers do filme, também são trailers meio esquizofrênicos.
Você fica, é uma comédia, é um filme de terror, é um filme de monstro, porque tem essa também. Tem essa questão, né, deles serem monstros e matarem as pessoas, etc. Ali, não porque eles querem, mas porque eles precisam. Então, são diversas ideias. É uma, realmente, como o Frankenstein, é uma colcha de retalhos. Não sei se até isso foi proposital, mas no final, num filme de 2 horas ali, tantas ideias bacanas e importantes não conseguem formar uma coisa coesa. O filme ele é interessante, ele é assistível, tem uma produção fantástica, a direção da Meg é excelente, as atuações, especialmente do Christian Bale e da Jessie Buckley, que é a favoritíssima ao Oscar pelo Hamnet, são fantásticas. O elenco coadjuvante é completamente desperdiçado por causa das subplots não serem bem desenvolvidas, em especial a da Penélope Cruz ali, ela está completamente jogada às traças, não tem nada o que fazer ali, ela só reage. A trilha sonora também, que inclusive é a mesma compositora do Joker, também é incrível. A maquiagem, tudo no filme, no aspecto visual, é ótimo. Só que faltou foco na história, faltou ser um roteiro melhor conciso, mais coeso ali, para dar realmente liga à história. E além de tudo, o filme também tem umas, assim, não flashbacks, mas a própria Jessie Buckley, ela interpreta a Mary Shelley, que do nada aparece ali para conversar com o espectador e com a personagem da noiva também. E isso, embora tenha um visual ali bacana, né, e seja uma espécie de homenagem ao filme original, onde também a introdução, a narração do filme para o espectador, mas assim são diversas inserções da Mary Shelley ali que você fala, mas como assim? Por que a Mary Shelley está aqui? Por que ela fala com a noiva? Não, assim, não faz muito sentido, sabe? Visualmente é muito bonito, só que não faz sentido. É inútil, porque toda cena de um roteiro ela tem que avançar a história. E essas inserções, embora bacanas e interessantes, não avançam a história. Né? Em um filme de 2 horas que já tem temas demais, e ainda ela inclui essas inserções, e aí que realmente o filme se perde. Pero, ainda assim, vale a pena assistir pelo menos uma vez. Inclusive, ele foi formatado em IMAX, o filme foi lançado em IMAX, então se você puder, assista no formato. É um filme alto, com volume alto, porque tem muita perseguição, muitos tiroteios, tem música, tem números musicais, então vale a pena ver num cinema com um som legal. Mas o fracasso, relativo ao fracasso do filme, provavelmente para mim foi devido a esse mishmash, essa mescla excessiva de ideias que no final, embora, repito, sejam bacanas, sejam interessantes, mas essa falta de foco, eu acho que no final tirou a força que esse filme poderia ter. E no final do filme, fiquem durante os créditos porque há uma mid-credits scenes ali, após os nomes principais, tem uma cena ali que até tenta expor um pouco, é a questão desse mafioso ali que é super, mega, hiper pouco desenvolvido. Essa cena no meio dos créditos tenta ali dar uma resolução apressada à história, assim, ao subplot do mafioso, mas realmente eu acho que o filme deveria ter tido mais umas 10 cenas pós-créditos. E com o fracasso do filme, certamente não teremos uma sequência. É uma pena, porque a Maggie Gyllenhaal é uma excelente diretora, tem um olho muito bacana para visual, fiquem de olho nela, mas eu acho que ela consegue extrair excelentes atuações do seu elenco. O que falta é uma história bacana, um roteiro bacana. Mas tá aí, The Bride, a noiva de Frankenstein, que está em cartaz nos cinemas, é um filme original, Hollywood clama por originalidade, mas nesse caso eu acho que foi a ideia certa para o filme errado, pelo menos é a minha modesta opinião, in my humble opinion. The Bride, a noiva, ponto de exclamação, um filme curioso, que vale a pena assistir uma vez, mas devido à sua excessiva falta de foco, no final deixa a desejar. E é aí uma ideia very cool. Mas no final não ficou um stuff tão cool assim.